Ô, gente, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu like e o seu comentário. Entra aí compartilhando. Vamos estar juntos aqui para falar mais um pouco da palavra de Deus. Vamos falar enquanto podemos, gente, porque já tem países que estão aí proibindo, né? E hoje nós vamos comentar 2 Samuel, capítulo 19. O capítulo 19 do livro de Samuel narra o retorno do rei Davi a Jerusalém após a derrota e a morte do seu filho Absalão na batalha. Davi lida com a tristeza pela perda e confronta a lealdade de seus súditos e distribui recompensas e perdões, né? Porque ele teve que distribuir recompensas e perdões, porque era ele ou Absalão. O luto de Davi e a repreensão de Joabe, porque na hora que Joabe recebeu a notícia que Davi estava lá ainda chorando, né? E aí o Joabe foi lá e repreendeu Davi. A tristeza do rei após a vitória de suas tropas sobre a rebelião de Absalão, Davi chora amargamente pela morte do seu filho Absalão. Seu luto é tão grande que a alegria da vitória se transforma em tristeza. Também a tristeza de Davi é tão grande que afeta até o exército de Davi. Então agora, Joabe, muitas vezes nós precisamos sermos confrontados. E muitas vezes nós não aceitamos esse confronto, né? Porque assim, nós temos um personagem, mas quando somos confrontados, aí realmente nós mostramos quem nós somos. E aqui Joabe, o chefe do exército de Davi, confronta Davi. Ao perceber o desânimo geral, Joabe repreende Davi duramente, lembrando-o de que, ao lamentar por seu inimigo, ele estava desonrando os soldados que arriscaram a vida por ele, e ele faz uma ameaça a Davi. Ele fala assim: olha, se o rei não sair dessa depressão, não sair dessa tristeza, e encorajar seu povo, porque seu povo está triste, ninguém vai te seguir, todo mundo vai deixar de te seguir. Aí quando ele recebe esse confronto, muitas vezes precisamos ser confrontados, e esse capítulo 19 nos confronta a tomar uma posição diante de Deus. Então, aí depois que Joabe confronta Davi, Davi age. Davi aceita a repreensão, se levanta para se assentar no portão da cidade, e onde é recebido pelo povo e restaurando a moral da nação, porque ele era um chefe de nação, gente. E aí ele retorna, o rei retorna conquistando Judá. Davi soube que os homens de Israel estavam discutindo sobre o retorno dele, enquanto sua própria tribo Judá permanecia inativa. Ele envia uma mensagem aos sacerdotes, que era Zadok e Abiatar, para influenciar os líderes de Judá a serem os primeiros a trazê-lo de volta. E aí, gente, ele começa ele volta com o retorno do rei, né? Se eu fosse dar um título aí a esse capítulo, eu falava o retorno do rei. Aí ele começa com nomeação, ele nomeia Amasa como gesto de conciliação. Davi promete a seu sobrinho Amasa
que havia sido general de Absalão, o posto de comandante de seu exército no lugar de Joabe. Porque Amasa, ele apoiava a Absalão, mas agora ele nomeia Amasa no lugar de Joabe. Joabe também merecia isso aí, porque ele conseguiu esse cargo aí através de persuadir aí uma das mulheres de Davi, né? Ele armou para ser chefe. Agora, gente, depois que ele nomeou Amasa de comandante do exército no lugar de Joabe, aí acontece a travessia do Jordão. A tribo de Judá, com o coração conquistado pelas palavras de Davi, vai até Gilgal para encontrá-lo e escoltá-lo através do rio Jordão. E aí acontecem encontros pelo caminho. Aí acontece, né? O perdão a Simei. Vocês lembram o que Simei fez? Simei ficou atirando pedras de Davi quando ele estava fugindo de Absalão, mas aí ele concede o perdão a Simei. Porque Simei atirava pedras nele e amaldiçoava Davi durante a sua fuga. Ele vai ao encontro do rei, Simei vai ao encontro do rei e pede perdão. Ele pede perdão, prostrado ao chão. Então Abisai queria executá-lo na hora. Abisai queria matá-lo. Davi, com o coração magnânimo, poupa a vida de Simei e perdoa. Então nós aprendemos nesse capítulo também que escolher perdoar é a melhor escolha. Escolher perdoar, nós temos que escolher perdoar, mesmo estando certo. Escolher perdoar é importante. E agora, gente, ele abençoa Barzilai. Barzilai aqui, eu já ouvi comentário de Barzilai que ele fez parte do descobrimento do Brasil, sabe? E quando eu falei isso com duas pessoas, elas desprezaram essa fala minha, mas eu não esqueço disso, que eu já li um comentário. E aqui, a bênção a Barzilai. Barzilai tinha 80 anos. Ele era rico e idoso. E ele, com gratidão, Davi abençoou ele, porque na época que Davi estava... Barzilai havia sustentado Davi em Manaim. Ele acompanha o rei até o Jordão. Davi vai e convida Barzilai para ficar em Jerusalém. Mas Barzilai, ele fala assim: não, meu rei, eu já estou com 80 anos, já estou velho, e estou em idade avançada, estou quase morrendo, e eu quero morrer perto dos meus pais que já estão enterrados, porque eu quero ser enterrado ao lado dos meus pais em minha cidade. E aí ele falou assim: em meu lugar, eu quero que você ajude o meu servo Quimã. E Davi foi e nomeou, ajudou o servo Quimã. O servo Quimã ficou lá com ele. No final, gente, acontece uma discórdia aí, né? Final. Ciúmes entre tribos. Porque Judá conduziu o rei, né? A pedido do rei, o rei conversa com Zadok e Abiatar para estar incentivando o povo de Judá, que estava inativo, sem fazer nada, a levar o rei. Aí houve um ciúme. Ao verem Judá conduzir Davi de volta, os homens de Israel reclamam, argumentando que quem tinha o direito, quem tinha mais direito sobre o rei. Os homens de Judá respondem de uma forma arrogante. Responder às pessoas com arrogância trazem dissensões,
trazem discórdias. E aqui os homens de Judá respondem com arrogância, gerando uma grande discórdia que prenuncia novos conflitos.